E ao discursar na posse do ministro da Defesa, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de reafirmar a importância dos militares no governo. Vou falar agora com a Juliana Morrone. O ministro-chefe da Casa Civil usou até a expressão despetizar o governo, não é isso, Juliana? Despetizar, Chico, é um novo verbo que está sendo usado aqui em Brasília, que quer dizer demitir pessoas da oposição. Na conta do ministro da Casa Civil serão 320 funcionários apenas na Casa Civil. No primeiro dia de trabalho, o presidente Jair Bolsonaro chegou antes de anoitecer em casa, depois de uma agenda de 6 compromissos entre solenidades e reuniões, mas só um discurso, na passagem do cargo do ministro da Defesa. No salão, com a elite das Forças Armadas, ele começou agradecendo o comandante do Exército. Não precisava falar mais. Hierarquia, disciplina e respeito é que fará do Brasil uma grande nação. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. O presidente Bolsonaro falou dos últimos governos e, sem citar o presidente Fernando Henrique, criticou o esquecimento das Forças Armadas. Tivemos o outro governo. E o senhor sabe qual foi. Tivemos alguns problemas, em especial comigo, mas prosseguimos a nossa jornada. Criou-se em 99 o Ministério da Defesa. Apenas 3 deputados votaram contra a criação do Ministério da Defesa. Porque o entendimento de um deles, que era eu, é que ele não estava vindo por uma necessidade militar, assim, mas sim por imposição política. E tudo se transformaria em uma incerteza a partir daquele momento. Bolsonaro disse que o brasileiro espera uma saída para a crise. Hoje em dia, a situação que estou aqui, a situação que o Brasil chegou, é uma prova inconteste de que o povo, em sua grande maioria, quer hierarquia, quer respeito, quer ordem e quer progresso. Foi nessa cerimônia que o general Azevedo e Silva assumiu formalmente a defesa. Mais cedo, o presidente participou de outra solenidade, essa no Palácio do Planalto. Tinha ministros e convidados se espremendo na transmissão de cargo de outras 4 pastas. Na Casa Civil, assume oficialmente a cadeira Onyx Lorenzoni. A mensagem dele foi para a oposição. Disse que vai dialogar porque o Congresso precisa e o presidente sabe disso. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Mais tarde, em outra entrevista, anunciou que vai tirar da Casa Civil os servidores que tenham uma ideologia política diferente da do governo. Isso faz parte um pouco daquela frase que o presidente Bolsonaro dizia na campanha, de fazer a despetização do governo federal. A Secretaria-Geral será ocupada por Gustavo Bebiano, ex-presidente do partido do presidente, o PSL. Os outros 2 são generais. Augusto Heleno passa a comandar o Gabinete de Segurança Institucional. É ele que vai cuidar do sistema de inteligência do Brasil. No fim da noite, ele justificou o reforço na segurança do presidente, que ainda estaria sofrendo ameaças. Nós estamos enfrentando uma nova situação diante do atentado que ele sofreu, nitidamente voltado a uma execução. Então, a partir daí, a nossa preocupação aumentou bastante, as nossas providências para que isso não acontecesse novamente também foram bastante reforçadas, e isso vai durar algum tempo, sem dúvida. A Secretaria de Governo agora é do general Santos Cruz, que disse que vai revisar contratos do governo. Não significa enxugamento nem que vai ser mantido, significa que você tem que revisar até por uma questão de conhecimento que você tem que ter e de avaliação de contas, né?
Bolsonaro também teve reuniões com o presidente de Portugal, o primeiro-ministro da Hungria, o vice-presidente do parlamento chinês e com o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Depois do encontro numa rede social, Pompeo escreveu: "Espero trabalhar em conjunto para apoiar os que sofrem em Cuba, Nicarágua e Venezuela sob o peso de ditaduras." Pompeo também se reuniu com o novo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O novo chanceler brasileiro assumiu o cargo formalmente nessa quarta-feira. Numa cerimônia sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, disse que o Brasil terá uma nova postura em relação a organismos internacionais, inclusive a ONU. Vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, não do que é importante para as ONGs. E já saiu hoje no Diário Oficial a exoneração de funcionários comissionados da Casa Civil, como anunciou ontem o ministro Onyx Lorenzoni. Os outros ministros também assumiram cargos ontem. O governo começa a mostrar os rumos que vai tomar para estimular o crescimento da economia em medidas polêmicas, como a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Em mais um auditório lotado, a nova ministra da Agricultura assumiu de fato a pasta. Ela já começa com o poder de demarcar terras indígenas, função que era da FUNAI. A ministra, que foi da bancada ruralista na Câmara enquanto era deputada, defendeu uma política focada nos interesses comerciais do país e disse que o Brasil é modelo em preservação ambiental. Nosso país é um modelo a ser seguido. Jamais um transgressor a ser recriminado. Ao longo da tarde, o presidente Bolsonaro comentou em uma rede social a mudança nas demarcações. Ele disse: mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar esses cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. O presidente não esteve nas transmissões de cargos desses ministros porque não é praxe. No Ministério do Meio Ambiente, o comando passou para as mãos de Ricardo Salles, do Partido Novo. Ele falou que vai promover uma revisão de normas e regulamentos para simplificar os procedimentos de fiscalização ambiental. No Ministério de Minas e Energia, Almirante Albuquerque Júnior anunciou que vai dar prioridade à privatização da Eletrobras e que vai buscar maneiras para baixar o preço da energia para o consumidor. No setor elétrico, os conceitos se traduzirão no nosso empenho em buscar a redução de encargos e subsídios, que hoje representam significativa parcela do preço da energia para o consumidor final. O deputado Osmar Terra, do PMDB, assumiu o Ministério da Cidadania, que reúne cultura, esportes e desenvolvimento social. Ele falou que o governo deverá pagar o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. O investimento a mais este ano seria de 2,5 bilhões de reais. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, assumiu o Ministério do Turismo. Ele defendeu investimentos na área como uma das soluções para o crescimento econômico e a geração de empregos no país. A criação de uma secretaria para incentivar pesquisas e novas parcerias para aumentar o financiamento privado na área de inovação científica estão na lista de planos defendidos pelo astronauta Marcos Pontes, que assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. A advogada e pastora evangélica Damares Alves assumiu o cargo de ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. O ministério terá 8 secretarias e 12 conselhos ou comitês. Ela disse que a família vai ser o ponto de referência das políticas públicas e que, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, o novo ministério vai manter a atual estrutura montada para atender aos grupos LGBT. A nova ministra defendeu sua crença religiosa. O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. E por ser cristã, eu acredito nos desígnios de Deus, eu acredito nos propósitos de Deus.
E Deus uniu neste ministério um time, ele uniu um exército. No Ministério da Educação, a cadeira será do professor e filósofo Ricardo Vélez Rodrigues. Ele acabou com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e criou outras duas que absorvem essas funções. Colombiano naturalizado brasileiro, o novo ministro criticou a promoção da ideologia de gênero e disse que vai combater o que ele chamou de marxismo cultural. O presidente se reúne nesta quinta-feira com seus 22 ministros para afinar as medidas que serão tomadas nesse início de governo, algumas em conjunto entre as pastas. O ministro da Saúde, por exemplo, Luiz Henrique Mandetta, disse que a ação proposta por ele em Roraima, por onde têm entrado os venezuelanos, envolve a defesa e a agricultura e que pode haver reforço de vacinação no estado. A outra medida é um choque de gestão nos 6 hospitais públicos do Rio de Janeiro, sob responsabilidade do Ministério, que defende a contratação de uma consultoria e revisão de gastos. O engenheiro Tarcísio de Freitas assumiu o Ministério da Infraestrutura. Falou que entre as propostas que levará para a reunião de hoje estão a entrega de obras como o trecho da BR-235 na Bahia e o terminal de passageiros de Macapá, ainda o leilão da Ferrovia Norte-Sul em março. O encontro ministerial de logo mais vai dar uma ideia do ritmo nos gabinetes de Brasília, que ontem tiveram as paredes desocupadas, à espera da foto de Bolsonaro, que deve ser pendurada nas repartições públicas nos próximos dias.